Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sinto uma alegria do Senhor nessa noite, neste lugar. Vamos ler um texto maravilhoso, hein? Mateus capítulo 13, verso de número 3 até o verso de número 11. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Glória a Deus. De todo esse texto que eu li, o texto que sempre me intrigou é exatamente do verso 11. Exatamente do verso 11 é o que mais me intrigou. E o verso 12 coloca para mim: esse é o mais difícil que eu tive na minha vida inteira. Ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, pode voltar para o 11. Esse verso 11, ele sempre me chamou a atenção porque eu sempre fui muito questionador, sempre. Era muito difícil me evangelizar, porque eu questionava demais. Inclusive, os jovens da minha época, quando vieram me evangelizar, eles iam perguntar para o pastor deles, porque eu tinha umas perguntas muito difíceis. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu questionava o Senhor isso aqui. Porque parece que Jesus está dizendo: olha, eu vou revelar a verdade só para quem eu quero. De fato a gente sabe que é isso. Porém, o Evangelho foi dado para a salvação. A palavra de Deus foi dada para a salvação. E Jesus, ele aparece pregando o Evangelho. E os discípulos questionam porque ele fala com uma linguagem que é uma linguagem simbólica, uma linguagem que tem mais mistérios do que superfície. Ele fala algo sobre solo, sobre terra, sobre semente. E nós precisamos lembrar que havia uma grande multidão diante de Jesus para ouvir a sua preleção. Era uma grande multidão que estava diante dele. E nessa grande multidão haviam todo tipo de gente. Uma das primeiras coisas que nós precisamos lidar é de entender qual é a nossa responsabilidade. Qual é a nossa parte? E isso faz todo o diferencial da tua vida. Porque aquilo que é a tua parte você controla, o que é a parte do outro não. Mas muitas vezes nós ficamos muito incomodados com a parte do outro. Alguém disse assim: você sabe o que falou, mas nunca sabe o que o outro escutou. E às vezes nós temos um conflito de querer controlar as reações do outro.
A frustração vem em nós por querermos ter controle onde não há controle nosso. Exatamente como na questão das almas. Há um desespero em nosso coração, como disse a diaconisa Camila, por ver as almas se perdendo. Há uma urgência em nós de ir atrás dessas pessoas, pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Mas nós precisamos entender como Cristo tinha o equilíbrio emocional e racional e a compreensão de que nem todos vão receber o Evangelho. Por melhor que ele seja, por mais que nós falemos das promessas e de tudo que Deus faz, de um Deus que cura, de um Deus que livra, de um Deus que transforma, de um Deus que muda, de um Deus que abre portas, como no testemunho da jovem Kemily, de um Deus que faz mudanças em nós, que mesmo quando a gente não quer, Ele vem e muda. E como criança birrenta, a gente quer ficar no mesmo lugar, e Ele sabe exatamente aonde nos move, para nos fazer chegar aonde Ele quer. E aí quando a gente chega, a gente dá o testemunho assim, porque fala, obrigado que Ele insistiu comigo, ainda bem que Ele não desistiu de mim. Mas a grande verdade é que, por mais que esse Evangelho seja maravilhoso, como nós sabemos, nem todos vão entender assim, porque nem todos querem isso, nem todos querem a verdade como ela é pregada, ensinada e dita. Alguns já estão comigo aqui há muitos anos, né? Camila tem 8 anos. Alguns estão há 4 anos. Houve uma grande mudança depois que eu fui para o Japão ministrar. Quando eu voltei com uma mensagem muito diferente, porque eu estava num país de primeiro mundo, onde não havia necessidade financeira, não como a gente enfrenta aqui, recursos com mais facilidade, recursos extremos, sabe? Um outro mundo mesmo. Mas eu vi o desespero das pessoas por conhecer a Deus, porque eu pregava uma palavra que parece que eles nunca ouviram antes. E havia um desejo, um desespero de ouvir mais, e eu via nos olhos deles a sede de ouvir a palavra de Deus. E então me lembrei de quantas pessoas aqui no nosso reduto, no nosso local, no nosso país, desprezam a palavra pregada, desprezam o ensino da palavra. Sem nenhuma falsa humildade, eu sou formado pela misericórdia de Deus, tenho recursos para ensinar, eu oferto teologia grátis aqui nas terças-feiras, mas eu vejo pessoas que elas preferem ir numa internet, pagar um curso da internet que ele não sabe o que é que ele vai aprender, mas rejeitam vir aonde as coisas são facilitadas. Então, querer a verdade abre um portal sobre nós, abre uma porta, uma dimensão espiritual, porque aqueles que amam a verdade, Jesus diz, vão ter cada vez mais conhecimento dessa verdade. É natural que alguém ama a Deus, ama a sua palavra, ama a sua verdade, ele crescer.
O natural é crescer e dar frutos. Esse é o natural. É natural produzir frutos. É por isso que ele termina dizendo que o solo bom vai produzir frutos. Porque é natural você crescer em Deus quando você ama a palavra e quando você ama a verdade de Deus. A verdade completa não é a verdade parcial, não é a verdade recortada, não é a campanha do Deus que abre portas sem ler a continuação do versículo que diz que Ele também fecha a porta. Não é a campanha do caminho que leva ao céu, sem falar do caminho que também leva ao inferno. Não é a campanha da bênção sem o comprometimento e o compromisso. Não, é uma verdade completa, aonde ele nos diz: se vocês quiserem e vocês me ouvirem, então vocês comerão o melhor dessa terra. Aleluia, glória a Deus. Uma verdade que liberta é uma verdade que nos confronta, que nos diz aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos nos comprometer. Porque é impossível que alguém cresça em Deus, que alguém alcance testemunhos como os que foram contados aqui, sem passar pela experiência da dor. Ninguém pode ter um testemunho de cura sem enfrentar a doença, sem passar pela doença. Mesmo que ele ore por alguém, ele enfrentou a doença de alguém na família. Ninguém pode contar um testemunho financeiro sem experimentar a necessidade extrema na área material. Quem não gostaria de contar um testemunho que um dia, do nada, apareceu alguém e trouxe uma compra, que você sobreviveu 3 meses com aquela compra? Quem é que não quer contar um testemunho desse? Mas nunca vai contar o testemunho enquanto não passar por o estreito de não ter o que comer. Essa é a regra de Deus. A regra de Deus é que o humilhado é exaltado. Ninguém é exaltado direto, só Deus. E mesmo Deus, a Bíblia diz que Ele veio, assumiu a forma de homem, foi obediente até a cruz, e aí Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia. Então, amar a verdade é desejar desesperadamente saber qual é a vontade de Deus para nós. Não é manipular Deus naquilo que nós queremos. Observa que nós somos, e quando eu digo nós somos, é daqui para a porta, não tem quem escape. Todos nós queremos orar a Deus de uma maneira que Ele faça a nossa vontade. Quando nós temos o desejo de algo, seja relacionamento, seja um emprego, seja uma casa, seja qualquer coisa na vida, a gente já ora: que seja de Deus, que seja de Deus, que seja de Deus. A gente já ora: ai, que seja a tua vontade. E orar a Deus para saber qual é a vontade dEle implica saber que às vezes Ele quer coisas para nós que são diferentes daquelas que queremos. Envolve um Abraão que é ouvido por Deus, e um belo dia Ele diz: Abraão, o que é que você mais ama nessa terra? É o meu único filho. Então eu quero que você entregue ele para mim. Deus, eu tenho outros filhos aqui, eu tenho Ismael, eu tenho outros filhos. Não, eu quero o Isaac. E observe que a gente tem essa manipulação de querer oferecer para Deus o que Ele não pediu.
Então Deus te chama para pregar, mas você quer cantar. Então Deus te chama para liderar um trabalho maior. Eu quero ficar nas crianças. Então Deus te chama para sair aos campos missionários. Mas eu gosto tanto daqui. Então nós somos como Jonas. Deus nos manda para uma direção, mas nós queremos ir para outro lugar. E a vontade de Deus é exatamente o que Ele quer. Porque o que Ele quer ainda é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Aleluia. Sofremos porque insistimos em coisas que não nos pertencem. Hoje eu falei com alguém e eu disse para alguém: a bênção de Deus não acrescenta dores. Leva isso para a tua vida e você sempre saberá o que é de Deus. Eu namorava uma jovem quando eu fui para a igreja, e eu não cultuava enquanto ela não chegava. Eu estava no culto e ficava olhando para ver se ela chegava. Havia um desespero no meu coração, e o dia que não ia eu nem cultuava. Como Deus está num negócio desse? Mas eu não tinha entendimento. A bênção de Deus não acrescenta dor, não te leva ao sacrifício que Ele não pediu, não te leva ao sacrifício que Ele não exigiu. A bênção de Deus é bênção de Deus. Como vai reconhecer uma bênção de Deus no meio de dores? Então disse, e eu amo quando as pessoas argumentam comigo. Então me disse: não, mas nunca tive problemas concernente a dores, nunca houve dores. Então eu respondi: não disse do que passou, disse do que ainda vem. Você não sabe o que ainda vem. Agora você vai saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque ninguém pode viver o novo sem se desprender do velho. Se queremos algo novo da parte de Deus, não podemos continuar trazendo coisas velhas à nossa mente, à nossa memória. Não podemos trazer costumes antigos, medos antigos, ansiedades antigas. Não podemos trazer desesperos antigos. Por quê? Porque aquilo que passou, passou. O passado é um lugar de referência, não é de residência. Acabou. Eu quero liberar essa palavra para você. Acabou. O que te machucou não pode mais te machucar. O que te feriu não pode mais te ferir. O que te levou à dor não pode mais te tocar, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na tua vida. Aleluia. Agora Deus está na tua história. E Ele está dizendo: eu quero algo novo para você. Algo novo é não repetir os mesmos processos, é não repetir os mesmos erros, é não repetir a mesma carência, a mesma necessidade de ser aceito, a mesma necessidade de ser amado, a mesma necessidade de ter algo para compensar. Ele é suficiente na tua vida. Ele é suficiente na tua vida. Seja cheio do amor de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheio da graça de Deus. Aleluia. Porque o amor de Deus transborda dentro de você. O amor de Deus transborda dentro de você. Aleluia. Oh glória. E quando esse amor transborda, não há desespero, não há necessidade de você buscar amor em outro, de você buscar amor em coisas, de você buscar amor em coisas que passam, coisas que vão e que terminam, porque o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. Aleluia. Eita glória. Oh aleluia. Oh da sou de blaga xarabahai.
Sabe, irmãos, eu passei por um processo esses dias atrás, onde eu fui enganado e lesado. E eu mergulhei naquela dor. E a pastora falava para mim: calma, respira. Então eu tentava respirar e não conseguia, porque eu estava projetando tudo aquela dor, aquilo que eu estava vivendo, e a raiva que eu sentia de mim, de ter sido enganado, e a raiva que eu sentia por não perceber o engano. No meio de tudo aquilo, eu ouvi uma voz que me dizia: são apenas coisas, e eu posso te devolver coisas. Você está vivo. Eu ouvi aquela voz, como aquela voz me consolou. Aquela voz me disse: você está vivo. Enquanto você estiver vivo, é só o que eu preciso para devolver tudo aquilo que é roubado, levado de ti. Aleluia, oh aleluia. Eu não acreditei. Quando eu ouvi aquela voz, todo o meu desespero desapareceu. Toda a minha falta de ar, toda a minha ansiedade, todo o meu medo. Então continuei tendo certo prejuízo, mas não me importava mais, porque aquela voz dizia: eu estou com você, eu estou contigo e vai ficar tudo bem. Oh, eu me agarrava naquela palavra, algumas pessoas ficaram até impactadas quando vieram falar comigo, porque não acreditavam. Como é que pode? Deve estar em negação. Hoje tudo é psicológico, né? Está em negação, não é possível. Está em negação, não é possível. Porque se fosse eu, meu Deus, eu não sei o que eu faria. Eu estou dando um testemunho que eu também não sabia o que eu faria, mas aquela voz me encontrou. É essa voz que está aqui nessa noite, para falar ao teu coração mais uma vez: vai ficar tudo bem. Para você que está assistindo esse culto, vai ficar tudo bem. O Senhor está dizendo para você: vai ficar tudo bem. Aleluia. Você está vivo, teu coração ainda bate, não vai faltar nada para você. Eu vou suprir as tuas necessidades. Aleluia. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que a gente tem uma carência enorme, que não sabe de onde vem e tenta compensar com coisas. E é exatamente isso que o Evangelho nos ensina. Nosso lugar não é aqui. Se ele não é aqui, não adianta eu querer coisas aqui. Jesus falou: aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Oh, quem investir tudo nessa terra vai ficar só com o que essa terra pode dar. Mas quem investir tudo naquilo que a outra terra tem, vai morar no céu, vai viver aquilo que a outra terra tem para dar, porque essa terra vai passar. Aleluia. Então muitos não querem ouvir a verdade, muitos querem continuar na libertinagem, muitos querem o evangelho falsificado, muitos querem uma palavra rasa, uma palavra que não confronta, que não incomoda. Quem me importa? Sigo eu pregando a palavra de Deus. Que me importa? Eu não posso controlar o que eles querem, não posso. Quantos saíram daqui porque queriam o mundo? Recentemente ouvi uma irmã que nós oramos, e agora resolveu batizar o filho num lugar que já devia ter sido esquecido. Mas isso não pode me afetar, não sou eu. Entenda, você não pode carregar a tristeza da atitude de outra pessoa, porque nós não vamos salvar a todos, nem Deus vai salvar todo mundo.
Por que você pensa que pode salvar todo mundo? Jesus está contando uma história aqui, é uma parábola. Ele está dizendo, existe 100% de pessoas que estão ouvindo aqui diante de mim, mas só 25% é que vai dar fruto. Tem noção disso? Tem noção de que a cada 12 pessoas, só 3? Isso é dolorido para nós, porque a gente vem de uma escola que a gente é persuasivo, a gente quer que as pessoas compreendam. E Paulo escreve aos Romanos dizendo, eu dou graças a Deus que eu não fui falar a vocês com palavras persuasivas, mas eu fui no poder do Espírito Santo, aleluia. Porque quando eu falo, só eu falo. Quando eu falo, as pessoas podem ouvir, desprezar, rejeitar, ignorar, mas quando Deus fala, elas rejeitam e desprezam, haverá algo da parte de Deus. Quando eu falo, nada acontece, mas quando Deus fala, a palavra profética ela é liberada. A palavra profética ela é liberada. É como João diz, o machado está posto sobre toda raiz, e toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eis que eu tenho na minha mão a pá para colocar na eira o meu trigo, e toda palha será queimada no fogo. A palavra está lançada. Há 2 caminhos, há uma porta estreita e uma porta larga, mas não é o nosso trabalho colocar as pessoas na porta, não é o nosso trabalho colocar as pessoas para andar no caminho. O nosso trabalho é lançar a semente, o nosso trabalho é liberar a semente. Quem dá o crescimento ainda é Ele, quem dá o crescimento ainda é Ele, quem dá o crescimento ainda é Ele. É Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, aleluia, aleluia. A gente convida, a gente fala do evangelho, a gente diz, olha, vai lá na igreja, lá Deus cura, Deus salva, Deus liberta. A gente chama, não vem, não tem problema, espalha a semente está sendo lançada. Deus está trabalhando no solo, Deus está trabalhando na terra. Deixa Deus trabalhar na terra, aleluia, oh glória. Você é só o semeador, você é só o semeador, você não pode controlar a terra. A gente não controla a terra do nosso quintal. Planta lá um pezinho de mamão e ele não vinga. A gente ganhou uma planta, não foi? Colocá-la no meu escritório, tentamos de tudo, a planta morreu. Quem pode controlar isso senão Deus? E aí uma planta que você nem plantou, do nada cresce no teu quintal, e você fala, nossa, mas que planta linda. Porque não foi você. Porque o teu trabalho não é dar crescimento, o teu trabalho é só espalhar a semente. Deus está levantando semeadores aqui neste lugar. Deus está comissionando semeadores aqui neste lugar. Há um chamado maior da parte de Deus para o teu ministério. Há um chamado de Deus para coisas excelentes. Essa palavra é para você não se entristecer por aqueles que rejeitam, são endurecidos, são teimosos. A gente insiste. Você tem noção, irmão? Você mandar mensagem, você convida, você fala, e você sente o desprezo, você sente a rejeição, mas não é você, é a palavra de Deus, é o evangelho. Porque eu e você não somos nada, nós somos pó, nós somos terra, nós não somos ninguém. Agora ele sim, é ele que está sendo rejeitado, então é com ele. Ele está dizendo, continua espalhando a semente. E Jesus fala do negócio aqui que é muito forte, porque ele fala, olha, o primeiro solo é o solo à beira do caminho. A semente caiu e nem raiz deu, porque o solo é duro, porque o solo é endurecido. Pessoas orgulhosas, independentes, endurecidas. Eu faço o que quero, quando quero e como quero.
Mas ela não conhece o poder da semente. Ela é dura. Mas quem trabalhou na roça, quem trabalhou no plantio, sabe que o lavrador trabalha com terra dura, não é, Camila? Não é, Natalice? O que ele faz? Meu pai falava, fofa a terra. Dava uma enxada na mão e mandava ficar lá, pegando naquela terra dura e batendo e quebrando até a terra ficar fofa. E sabe qual é o nosso problema? A gente quer evitar que Deus fofe a terra de pessoas endurecidas. Porque a terra só fica fofa, né, Camila? Com muita pancada na terra dura. Não fica fofa chovendo. Pelo contrário, chove, ela endurece mais. Ela só fica fofa quando bate algo na terra e vai quebrando os pedregulhos dela até ela ficar preparada para receber a palavra. Então, há pessoas que são duras, há pessoas que são orgulhosas, há pessoas que são resistentes, e há pessoas que você está lutando aí tem muito tempo, e hoje o Senhor está te dando uma direção. De novo, para de guerrear batalhas que não são suas. Deixa Deus fofar a terra. Mas o problema é que Deus começa a mexer na terra, e aí você se desespera. Deus, não, por favor. Fica com medo de Deus matar. Você quer ter mais misericórdia que Deus. Desculpe, não é só o seu pecado não, o meu também. O de Samuel. Um dia Deus chamou Samuel e falou: Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já larguei mão. Ó. Então a gente tem esse pecado. A gente quer ter mais misericórdia que Deus. A gente quer que Deus salve as pessoas, mas fazendo carinho nelas. A gente quer que Deus transforme pessoas endurecidas na base do migué, na base da lábia. Pessoas endurecidas só são transformadas quando são quebradas. Engraçado que quando nós falamos do vaso na mão do oleiro, a gente aceita que Deus pode quebrar. Mas quando são essas pessoas, a gente quer determinar ali, não, Deus, quebra ali não. Ali molda só na aguinha. E Jesus está deixando claro aqui: se não trabalhar a terra, vai ouvir o evangelho a vida inteira e nunca vai crescer raiz. Como você quer que Deus faça? Quer que Deus salve dentro da tua casa quem precisa ser salvo? Então deixa Deus quebrar. Ouça o que eu estou dizendo. Deus não vai matar, mas Ele precisa que você não interfira para que Ele possa quebrar. E por que Ele precisa disso? Porque Ele respeita a tua oração intercessória. Ele respeita o que Ele colocou em você como filha, como filho, que a oração de um justo, ela pode muito. Então quando você clama por misericórdia, Ele te ouve. Só que a tua misericórdia está atrapalhando Deus de salvar. Então as pessoas estão recebendo benefícios, mas não estão recebendo a salvação. E não há bênção maior do que a salvação. Há um caminho de Deus para salvar. É um caminho onde Ele destrói o velho e constrói o novo. Quem já passou por um processo de reconstrução assim sabe como que é dolorido. Quem já passou por um processo de desconstrução e reconstrução sabe como dói.
Mas hoje você é uma versão muito melhor do que você era. Aleluia. Hoje você é uma versão que você não quer voltar para a antiga. Obrigado, Jesus, que o Senhor passou por mim, me reconstruiu, e agora eu enxergo as coisas de uma maneira melhor. Muito obrigado, porque o Senhor não deu o que eu queria, mas vai entregar nas minhas mãos o que o Senhor quer para a minha vida. Aleluia. Oh, aleluia. Eu liberei palavras para algumas pessoas aqui nessa igreja, dizendo: aquilo que é teu vem na tua mão. E quando eu falei, eu sabia que elas iriam atrás pegar com a própria mão, porque sempre é assim, a gente não quer esperar. E aí Deus tem o trabalho de arrancar da tua mão o que você pegou com a tua mão, te mandar sentar e esperar, porque Ele prometeu que o que é teu Ele vai entregar na tua mão. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eita glória. Isso aqui é só a introdução, que hoje foi pouco tempo. Semana que vem nós vamos continuar essa palavra em nome de Jesus. Mas você vai nessa oração, você vai colocar na mão de Deus essa pessoa. Deus falou com você, mostrou para você. E você vai colocar na mão de Deus essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Paulo era bravo, Paulo era teimoso, Paulo era duro. Um dia Jesus se encontrou com Paulo no meio do caminho. E quando Paulo cai, ele já levanta: o que o Senhor quer que eu faça? É assim que vai acontecer. Estou liberando uma palavra, hein? Deus vai visitar a tua casa. Aleluia. Deus vai visitar a tua casa, e todo orgulho vai cair. Solta o louvor, meu filho. Todo orgulho cairá, toda soberba cairá. Deus vai estabelecer a vontade dele dentro da tua casa. Mas tira a tua mão desse negócio, por favor, porque enquanto você coloca a tua mão, Ele tem que dar um tapinha na tua mão, para dizer: tira a mão daí, deixa eu fazer o que eu preciso fazer. Eu vou salvar, eu vou resgatar, mas não é na tua força, não é no teu poder, é no meu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o nome dele, porque enquanto a gente adora, essas resistências vão caindo. Oh, aleluia. Uma canção. Aleluia. É o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todo. É sobre tudo. Tronos e domínios, governos e poderes. Eu amo essa palavra. O nome dele está acima de Lula, de Bolsonaro, de qualquer governo, da Rússia, Estados Unidos. Quem manda é ele, quem ordena é ele, quem tem poder é ele, a autoridade é dele. Exaltado. Santo para sempre. Santo para sempre é o teu nome. Labacharabas, terabas, tecai. Que foi perdoado, você redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Oh, glória! Cantaremos para sempre. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Anjos clamam. Santo, toda criação. Santo, exaltado és. Ele é santo, 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 aleluia!
dono da igreja, Ele é o dono do lugar, Ele é o dono dessa casa, Ele é o dono, Ele é o dono, Ele que manda, Ele que ordena, Ele que tem poder. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar no teu lar, Ele vai entrar lá, aleluia! E poderes, teu nome é sobre todos. Os anjos clamam. Toda criação, santo, exaltado és, santo pra sempre. Ele é santo. Receba a presença dEle, receba a autoridade dEle, receba a graça dEle, receba, 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 seja renovado, seja cheio, 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 santo pra sempre. Alablagaçou debaixar a barrai. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.